Hoje eu quero falar para vocês sobre o grande artista. Mas antes de falar de Deus, o grande artista, queria que vocês conhecessem outros artistas que fizeram parte da minha vida e que fazem parte. Esse aí é meu pai, senhorita Luzailo Pereira Gato. Ele era um grande artista, infelizmente já faleceu. Porém, ele foi um grande poeta, um grande músico, ele cantava, tocava e um grande pintor. Ele pintava toda semana, sempre pintando. Minha casa cheirava a tinta. E as paredes da minha casa eram lotadas de quadro, quase não tinha espaço em branco, só com quadros encaixados por toda a parede, por toda a casa. Alguns quadros de meu pai estão aí nessa foto. E a minha parede ficava mais ou menos assim, como vocês estão vendo esse slide. E é claro que eu tenho muita saudade do meu pai. Ele era um grande artista. Outro artista da minha vida, meu marido. Meu marido canta, toca alguns instrumentos, compõe. Mas o que alguns não sabem sobre ele é que ele também pinta quadros. Pelo menos já pintou no passado. Esses quadros aí ele pintou na época que nós namorávamos ainda. Ele fez um curso de pintura e já saiu pintando assim. Eu falei, uau! Eu jamais conseguiria. O meu filho também é um grande artista. Porém, ele não tem muito dom para pintura de quadros. A arte do meu filho é mais musical. Ele canta, toca, compõe e é uma bênção. Porém, quando se trata de pintura, quando o Thales era menor, ele foi pintar algumas telas e eu tenho algumas delas comigo. A primeira tela que ele foi pintar foi um mar. Só que ele pintou e achou que ficou horrível e reclamou pro pai, pediu, pai, me ajuda, tá muito feio, choramingando, por favor e tal. E uma outra paisagem também, numa outra situação, e o pai foi ajudar o filho. E aí ficou assim, olha, isso é pintura de tinta guache. Eu amo esses dois quadros porque tem a mão do meu filho, mas tem muito a mão do pai. Claro que todo esse acabamento aí que vocês estão vendo é por conta do pai que ajudou o filho. E guarde essa ideia porque no final eu quero falar dela com você. Nós temos um grande artista na nossa vida, que é Deus. Bom, esse aí é o meu filho atualmente, viu? Nosso grande artista, ele criou o universo e a gente pode contemplar um pouquinho da sua obra, mesmo nesse mundo tão decaído que com certeza quando Deus criou o mundo era muito perfeito, não era com os traços do pecado que hoje vemos. Porém, mesmo com os traços do pecado, eu me encanto. Amo montanhas, amo céus, natureza, enfim. E agora que estamos morando aqui no estado da Bahia, nós resolvemos aproveitar para passear um pouquinho no estado, conhecer um pouquinho a região, né? Aproveitar. E aí foi uma ida que nós tivemos a Chapada e simplesmente maravilhosa a vista. E nesse dia Deus nos presenteou com alguns visuais, com algumas telas pintadas ao vivo pra gente. Nós estávamos lá e o sol começou a querer se pôr, o sol começou a bater ali no meu rosto e na pedra, e de repente essa foi a imagem que eu consegui fotografar. Quando o sol refletiu na pedra, ao vivo, acredite, estava muito mais bonito, com um dourado batendo a pedra. Uma outra cena nesse mesmo dia foi esse pôr do sol aí, maravilhoso. Eu amo pôres de sol, imagino que você também. E não tem como não pensar num Deus toda vez quando a gente olha para o céu e vê as nuvens, vê o pôr do sol, ou vê a natureza. A própria Bíblia nos fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós devemos sim contemplar a natureza, contemplar tudo que Deus criou, porque isso nos traz fé, nos mostra que nós podemos confiar num Deus poderoso, mais do que poderoso, criativo, artista. Eu gosto de pensar que Deus é o Deus das grandes coisas, criou sol, lua, planetas, mas também ele criou coisas pequenas nos mínimos detalhes. O nosso grande artista,
Ele pensou nas pintinhas da joaninha, ele pensou nos detalhes da flor, e flores tão diversas, folhas, toda a natureza tão diversificada, nos mínimos detalhes, porque ele é um grande artista, não só das grandes coisas, mas das pequenas coisas também. Nesse mesmo dia, um pouco mais cedo, antes desse pôr do sol aí, eu pude contemplar um arco-íris lá de cima, maravilhoso, que foi esse que vocês estão vendo aí. Ele parecia estar muito próximo e mais uma vez a gente se encantou com a natureza e com o grande Criador, nosso Deus. Por que estou falando tudo isso para você? Estou falando tudo isso para você porque muitas vezes quando nos deparamos com as situações difíceis da nossa vida no dia a dia, nós acabamos nos esquecendo do grande artista, porém do grande e poderoso Deus que nós temos. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus do passado, a gente fala de Deus, mas no dia a dia a gente esquece. Deus não foi só o Deus, o criador do mundo. Deus é o mantenedor, não só atual da natureza, como mantenedor da nossa vida, da minha vida, da sua vida também. Deus, ele esteve com os personagens do passado que nós lemos na Bíblia, com os personagens bíblicos, com aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós ouvimos falar e estudamos. Mas Deus está com a gente também, a gente precisa crer que o mesmo Deus que estremecia os montes quando falava lá com o povo de Israel, ele também é o mesmo Deus hoje. Eu gosto muito da história de Moisés, de como Deus atuou poderosamente para livrar o povo de Israel da escravidão. E às vezes eu me pergunto como aquele povo poderia ser tão incrédulo, desconfiar tanto de Deus, reclamar tanto, vendo tantos milagres. Primeiro, eles viram as pragas lá no Egito, Deus atuando. Depois, quando eles estavam no deserto e Deus se manifestava, os montes tremiam. Deus chegava no monte e ele fumegava. E a Bíblia relata isso em Salmo 104 também, que os montes tremem perante Deus quando escutam sua voz, que quando ele encosta, o monte fumega. Porém, isso parece muito distante de nós. Mas isso não é distante de nós, porque o mesmo Deus que fazia esses milagres para o povo de Israel, e muitas vezes eles desconfiavam de Deus, é o mesmo Deus de hoje. Por que muitas vezes a nossa fé se abala? Porque nós somos humanos e a gente precisa olhar mais, contemplar mais as obras de Deus para perceber o grande Deus que nós temos. Porque esse mesmo Deus que manteve o povo no deserto, que fazia cair maná, que tinha coluna de fogo à noite, que tinha a nuvem de dia, é o Deus que coloca o sol de manhã pra gente, que dá cada pôr do sol mais lindo que o outro, que põe o arco-íris no céu para falar que ele ainda pensa em nós, que ele tem a proteção, nós podemos contar com a proteção dele e com o seu amor. É aquele que provê o seu alimento, que provê a vida para você, para sua família. E a gente acostuma tanto com as bênçãos de Deus, assim como o povo de Israel se acostumava tanto com as bênçãos de Deus, que às vezes a gente pensa que aquilo é natural do dia a dia e que não vem de Deus. Sim, Deus é o grande artista da sua vida, da minha vida hoje. Deus não foi só quem criou o universo, Ele mantém hoje ainda. Ele ainda coloca o arco-íris para te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele ainda pinta um lindo céu para você colorido ao pôr do sol, para te lembrar que Ele é o grande artista, mantenedor, criador e poderoso Deus da sua vida. Porém, contemplar a criação é bom, porque fortalece a nossa fé, mas a gente também, Deus também quer que a gente coloque a mão na massa. Deus também quer que você pinte uma linda obra, uma tela maravilhosa, uma tela que é a sua vida, é a história da sua vida. Você já se pegou, assim como meu filho, tentando pintar o seu dia a dia, escrever sua história, pintar sua história, e no dia a dia você olha para a tela e fala: não tá legal, minha vida não tá boa, minha pintura não tá legal. Pois é, o nosso Deus, Ele tem uma mensagem para você. Ele te deu um dom, Ele te deu um talento para você pintar a sua história numa tela, para as pessoas contemplarem e através da pintura da sua vida,
através da sua história, através da sua tela, outras pessoas possam ver a mão do Pai na sua vida e na sua obra. Tem um verso que diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Veja, Deus quer que escrevemos a nossa história, que pintemos uma tela. Quando nós nascemos, nós recebemos uma tela em branco. E por mais que ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente tente pintar e a pintura não fica bem, a gente precisa pedir ajuda do Pai, porque o Pai vai nos ajudar. Lembra da história do meu filho? Pois é, Deus quer dar o retoque que você precisa na sua vida. Deus quer enfeitar o seu quadro, quer deixá-lo lindo para que outras pessoas, para que você seja bênção para outras pessoas. Quando elas contemplarem a sua vida, quando elas contemplarem a sua história, a pintura da sua vida, a sua tela, que elas possam olhar e ver não só a sua pintura, a sua tela, a sua história, mas que elas possam ver Deus em você, os retoques e os toques de Deus. Que você seja uma bênção, mas que você não fique apenas contemplando as obras de Deus. Que você possa também usar o seu talento, o talento que Deus te deu, para ser um grande artista e escrever e pintar a sua história de forma bela. Esse é o meu desejo para você hoje. Anime-se, pegue o seu pincel e escreva e pinte uma linda história, uma linda tela. Não se preocupe se não está muito bonito, porque quem vai dar os retoques finais será Deus. Confie nessa promessa, Ele fala que te ajuda. Isaías 41:10 fala: eu te sustento e eu te ajudo. Pois creia nisso e mãos à obra.